Aleluia, glória a Deus. Quem esteve aqui à tarde para me ouvir? Uau, voltaram de novo. Muito obrigada. Foi bom, foi bom. Bom, em continuação, o da nação eu já falei. Hoje eu vou falar da minha vida, sua vida particular. As dicas, tá? Então, orar é buscar uma intimidade relacional com Deus com atitude de gratidão. A palavra diz: orai sem cessar e em tudo dai graças. Repita: orai sem cessar e em tudo dai graças. Olha, orar é entregar o comum, o natural nas mãos do Deus sobrenatural. Oração faz com que a visitação do Deus sobrenatural invada o natural. E isso que nós vamos ouvir a partir de hoje. E amanhã vai ser clímax, tá? Amanhã no final vai ter arrependimento e liberação de perdão, quebra de maldição hereditária. Vocês vão chorar, vão clamar, vai ter muitas restaurações. Amanhã não falte. Eu já disse que antes de pedir suas coisas, peça Pai em relação à nação. Agora, para a abertura da oração, eu vou te dar dica importante. Como falei, orai sem cessar e em tudo dai graças. Então tem que agradecer. Por exemplo, você tem 2 filhos. Um chega assim: pai, eu não aguento. Eu não falei para comprar aquela bicicleta que saiu novo modelo? O meu vizinho comprou, o pai dele comprou antes do Senhor. Pode isso? Eu que não quero perder, eu sou muito... O senhor sabe que eu tenho inveja, né? Eu quero ser sempre primeiro. O senhor me compra isso, eu quero hoje, viu? Nem para amanhã, é para hoje. Eu já falei várias vezes, tá? E vou sair para brincar, agora o senhor compra, tá? E pão, bate com o pé e sai. O segundo filho chega dele: pai... E abraça: pai, eu te amo tanto. Olha, hoje eu falei para meus amigos que paizão que eu tenho, viu? Eu te respeito. Quando eu crescer, você é igual o pai, viu? Eu te amo, eu te adoro. Realmente, eu agradeço a Deus porque Deus deu pai como Senhor para mim. Pai, me compra aquele celular Samsung novo modelo que saiu. Para quem você vai dar com prazer? Para o segundo. Então, em toda oração, quando você faz, às vezes você fala: papaizinho querido meu, papai do céu, ele é meu pai. E você agradeça. Você agradeça assim: pai, falta palavras humanas para te agradecer. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. Como é bom ser seu pai, seu filho. Você tem que agradá-lo. É isso aqui, cá entre nós, é bajular. Você tem que saber bajular. Assim como esse papai que com prazer vai comprar o celular novo modelo do Samsung. Bom, eu não fui paga por eles para fazer novo modelo, nem sei se tem novo. Me desculpe. É que ele falou do Samsung, então é assim que você dá iniciativa. Você pode agradecer. Eu agradeço pela minha igreja, agradeço pelo meu pastor, pelos meus membros, agradeço pela minha vida cristã, agradeço pelo que o Senhor já me deu, está me dando e o que vai me dar no futuro. Agradeço pelos sonhos realizados e pelos melhores sonhos que vão ser realizados. Agradeço porque eu vivo sacerdócio real, geração santa, povo adquirido de Deus. Assim. Você tem tanta coisa para agradecer. Agradeça pelo seu cônjuge, seus filhos, sua família. Agradeço pela minha saúde atual, que será melhor amanhã. Assim. Use a cabeça para agradá-lo. Entendeu? Daí sim, pai, eu nasci no Brasil, abençoa o Brasil, etc, etc. E por último, minhas coisas. Tá? Ninguém supera alguém que ora. Tá? Então, nós não oramos no começo, né? Vamos orar, gente. Vamos orar. Pai, que privilégio
sermos separados do mundo, escolhidos, amados, comprados, justificados, para te adorar, te exaltar, te glorificar, exaltar seu santo nome. Pai, estamos aproximando do Senhor com coração sincero, com plena convicção de fé, com grandes expectativas. Em nome de Jesus, repreendo toda preocupação, ressentimento, ira trazidos do mundo e do lar, em nome de Jesus. Pai, dá a graça em mim que eu vou falar e para toda a igreja de coração aberto para receber tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, aleluia, glória a Deus. Meu pai era um homem bem-sucedido na Coreia, com uma empresa grande. A nossa casa era a maior do bairro. Eu tinha 2 a 3 empregadas domésticas. E ele tinha status, tinha tudo o que um homem desejaria. Um dia, ele resolve reunir toda a nossa família para dizer: olha, nós vamos mudar para um país, paraíso no mundo. Ele era incrédulo, mas falou paraíso. Segundo melhor país para se viver no mundo, perdendo apenas de Estados Unidos. Sem guerra. A primeira coisa que ele enfatizou é sem guerra. Por quê? Porque ele nasceu e cresceu durante as guerras, né? Como eu te falei. Sem guerra era muito importante. Como é que é inimaginável pensar que existe no mundo um país sem guerra? Mas de tantas qualidades que ele falou do Brasil, o que mais me impressionou é que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque uma banana e uma laranja só se come uma vez por ano no aniversário se fosse filho de ricos. Eu comia porque meu pai era considerado rico. Você dá graças a Deus por poder viver num país que tem à vontade frutas tropicais. No agradecimento, coloque isso também, viu? A gente não fazia nem ideia como é uma bananeira ou uma laranjeira. Lá, como tem 4 estações com neve no inverno, não dá essas frutas tropicais. Até hoje, a Coreia, que já ficou rica, agora importa bananas, importa tudo. Então, nós viemos de 53 dias de navio. Não tinha nem avião ligando Coreia e Brasil naquela época. Navio grande. Aí viemos. Realmente, para meus olhos de uma criança, o Brasil era um paraíso. Aí nós compramos um sítio, porque o sonho dele era mexer na terra. Como ele tinha já o status, a fama, dinheiro, tudo mais, ele já não tinha onde galgar, ele queria mexer na terra. E ele era feliz com enxada na mão. Aí eu entendi, sendo pequena, que não é dinheiro, fama que faz um homem feliz. É a satisfação que ele tem do que faz. Então, mas a gente tinha que ir na escola, né? Lá não tinha escola. Mas a gente, então, fomos mudar para São Paulo, em Tatuapé. E meu pai compra um armazém de secos e molhados. E naquela época não tinha supermercado. Então, eles compravam afiado e no fim do mês, com pagamento, pagava tudo de uma vez. O problema nosso é que, além de não falar português, é conhecer vocês. Todos vocês tinham a mesma cara para nós. Então, meu pai teve que bolar um caderno. Eu não sei por que estão rindo. Bolar um caderno. Nome Paulo, Paulo careca. Pedro, barrigudo, em coreano, né? Barrigudo e careca tem que ser em coreano, né? Maria Pernalta, em coreano. Então, nosso código é esse. Já cobrou para Pernalta, cobrou para careca, em coreano, né? Tinha dicionário desse jeito. Ele ficou um craque, ele vê você em 1 segundo coloca apelido, em coreano. E usamos esse dicionário por 7 anos. E após 7 anos é que descobrimos que nós é que temos a mesma cara para vocês.
quando eu estou indo de cidade em cidade, e às vezes eu fico pensando, uai, aquela cidade de Recife, todo mundo tomou um avião e veio aqui tudo junto, está aí de novo? Eu confundo ainda, desculpe. Loira ajuda um pouco, mas se tem 2, 3, eu já confundiu. Vocês têm todos olhos grandes, nariz alto e o rosto estreito, uai. Bom, então eu tive que ir na escola, né? Tem que aprender. Fui na escola, sem falar português, e os meninos começaram a me chamar de macaca. Eu não sabia o que era macaca. Eu pensei, acho que macaca é meu nome traduzido em português. Comecei o nome, macaca. Então, os meninos riam. Aí eu senti alguma coisa de zombaria. Cheguei em casa. Papai, nós não tínhamos nem dicionário coreano-português. Só tinha de japonês, português bem pequenininho. Como ele falava japonês, porque ele cresceu na época, né, da colônia. Papai, procura o quê? Macaca. Aí ele viu, ele me falou. Aí eu levei um choque. Mas eu não falei para papai que eu era gozada, eu era zombada disso. Porque eu não queria feri-lo. Porque ele ama tanto o Brasil. Para que eu falar disso, né? Eu só de lágrimas nos olhos falei, papai, por que o senhor largou aquela casa linda, grande, com empresa que estava bem? Por que largou a Coreia para vir para cá? Só fiz essa pergunta. Aí ele não demorou um segundo, ele falou, sabe por que nós viemos para cá? Para você ser útil a esta nação. Aquilo entrou em mim. Papais, mamães, coloquem um sonho ousado nos seus filhos, desde a criança. Ele vai tentar tornar tal, como eu tentei e me tornei tal. Pode ser que ele não se torne o tal, mas ele não vai viver de qualquer jeito. Desde criança, um sonho ousado. Aí naquela noite não dormi. Uai, eu vou ser útil para esta nação gigante? Puxa, que responsabilidade. Não posso mudar minha cara de macaca que nasce assim. Mas o que eu posso vencer aqueles meninos? Não sei se eu tenho inteligência mais aguçada que eles, não sei. Não sei se eu tenho algum talento especial que possa ser melhor que eles, não sei. Mas esforçar eu posso. Eu decidi. Esforçar eu posso. Então, a partir daquele dia, comecei a decorar 10 vocabulários, 20, 30 vocabulários, porque eu escrevia assim, papai, me procura, como que é isso? Tal. E ele me dava, decorava até meia-noite. Em um ano, eu tiro nota 10 em todas as matérias, menos em português, nota 7, claro, mas já é grande coisa. Passei em primeiro lugar no exame de admissão. Aquela época era muito difícil, saía nos jornais a dificuldade de ganhar um lugar no ginásio, mais do que vestibular de hoje. Quem é dessa época? O que sabe? Sim. Aí o Estado de São Paulo veio me entrevistar, me colocou na meia página. Uma coreana, filha de imigrante, passa em primeiro lugar no exame de admissão, numa escola bem competida. Então, olha só, eu atribuo esse êxito escolar porque usei meu baixo autoestima, meu complexo de inferioridade, meu ponto negativo, não para me destruir ou desistir, ao contrário, para me construir. Nem sempre as feridas são ruins. Você use para ferramenta, como um estímulo para você sobressair em algo que pode mais que outros. Amplifique suas qualidades e diminua os seus defeitos. Amém? Então, até faculdade, eu era a primeira da classe. Não é nem da classe, é da escola. Então, o diretor, todos me reconheciam. Fui formada, e a Korean Airlines, que naquela época
entrou como representação, sem avião, só vendendo a passagem aérea de Los Angeles para Seul, ida e volta. E estavam procurando uma coreana que é formada na faculdade brasileira, que fale as duas línguas. E eu era a primeira a ter o diploma. Então, sem competição, eu entrei. E eles me pagavam uma remuneração muito alta. Eu ganhava mais que um engenheiro recém-formado da USP. E eu era tão esforçada e agradecida por eles terem me dado trabalho. Sábado e domingo fechavam, mas eu ia lá. Porque sempre o trabalho está empilhado, né? Sempre. Então, eu fazia 2 horas, 3 horas, sozinha lá, né? Colocando tudo em dia tal, batendo, lá seria telex. Naquela época era telex, não era nem computador. E nunca cheguei para meu superior, olha, eu fiz hora extra esse mês, todos os sábados e domingos, me paga a hora. Nunca. Durante 7 anos, fiz de segredo. Ninguém sabia que eu fazia hora extra. Por quê? De agradecimento, que essa companhia me deu um lugar para trabalhar. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para te observar, para te escolher, para te promover, para te fortalecer e planejar algo especial. Este me serve. Esta vou usar na minha obra. Seja você pedreiro, funcionária pública, professor, que profissão que você tenha, faça o máximo de si. Ninguém escapa dos olhos de Deus, da onisciência dele. E Ele vai te escolher para usar. Eu era ainda incrédula. Meu pai já tinha uma casa de praia em Ubatuba. Conhece Ubatuba? Tinha barco. Nós já éramos bem estabelecidos, porque todos nós éramos esforçados. Então, a gente não precisava de Deus. A gente tem tudo, né? Apartamento bonito em Sumarezinho, casa de campo, casa de praia, tal. Éramos orgulhosos. E nós 3 irmãos, todos CDF. Muito inteligente na escola. Meus irmãos na USP eram conhecidíssimos. Ganhou bolsa de estudo em Estados Unidos, formaram em PhD, doutorado, tal. Muito conhecido. Então, a gente não precisava de Deus. Assim. E acontece o quê? Um propósito de Deus. Na companhia aérea, tinha aquela época de remuneração conjunta para todo brasileiro, porque a inflação subiu muito, não me lembro, 30%, alguma coisa. E o advogado da firma, achando que companhia aérea estrangeira não era obrigado a seguir normas brasileiras. Mas eu e funcionários, né, lá trabalhando, estamos debaixo da inflação brasileira. Precisamos ter esse aumento, não é? E os funcionários me colocou à frente nessa briga com o advogado. Uma moça recém-formada, 20 e poucos anos, batalhando contra um advogado da firma, é muito estresse e muita responsabilidade. Eu não dormia por causa desse advogado injusto. O ódio. Todo mundo odiava, eu também. O ódio traz enfermidade. A forma de a alma gritar suas dores é através de enfermidade. Se você tem uma doença que o médico não sabe explicar, é porque você está guardando algum ódio de alguém. E de que forma veio isso para mim? Insônia crônica, que não me deixava dormir por 20 minutos, mais que 20 minutos por noite. Sabe o que é isso? 20 minutos por noite? Passou 1 mês, 2, 3 meses, minha imunidade caiu tanto, feijões pretos saindo que nenhum remédio me servia. E eu já, não aguentava mais. Minha mãe, incrédula, consternada com o meu sofrimento, ela pede ajuda às amigas da igreja coreana aqui na Aclimação. Tem muitas igrejas coreanas lá. Então, elas a levam para retiro numa montanha de oração, também um sítio aqui perto de São Paulo. Aí ela volta, era 9 da noite, ela volta radiante, diferente, ela abriu a porta dizendo, Yong, meu nome coreano é Yong, Yong, Jesus vai te curar. Eu falei,
mãe, não fala de Jesus. Ai, que bobagem. E eu lá, dando risada. Eu assistindo televisão com meu pai. Aí ela veio sentar no sofá. Começou a massagear a minha cabeça com 2 mãos. E eu, bom, se ela massagear meio, parece que eu vou ficar sonolenta e vou dormir. E a deixei. E ela dizendo alguma coisa no meu ouvido assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E eu, que é isso? Mas, ela está fazendo isso por mim. E eu prestando atenção na televisão, né? Ela continuando a massagear, lá, 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 lá. De repente, a glória entrou na minha sala. Tive uma experiência extraordinária nesse instante. De olhos abertos, hein? Não é nem sonho. Olhos abertos, ao lado do televisor, era eu. Eu estava me vendo, era eu, ajoelhada, diante de um homem de cabelos longos, de túnica, de brilho dourado intenso. Era ele impondo as 2 mãos na minha cabeça, me massageando, só que os 10 dedos dele, estavam penetrados totalmente dentro da minha cabeça. Penetrados os 10 dedos. Me eletrocutando. Não é essa eletricidade, mas é de uma paz, regozijo, felicidade, paz profunda, paz profunda, paz profunda, indescritível em palavras. E meus olhos escorrendo lágrimas, lágrimas de paz, lágrimas da cura, de gozo e felicidade. E minha cabeça começou a tremer, tremer, tremer. Começou a descer, bater os pés, tremendo, tremendo. E eu chorando. E minha mãe, ao me ver desse jeito, ela, dela aumentou para lá. E meu pai, que estava assistindo com ele olhou. E eu tremendo, chorando, e minha mãe, ele desligou rapidinho, e veio correndo para mim e falou, Yon, o que está acontecendo, Yon? Então meu pai, Yon, aqui, minha mãe, aqui. Só que as 2 vozes estavam longe, como se fosse lá do outro lado. Porque eu estava tão compenetrada no relacionamento com este homem. Não sei quanto tempo passou. Sumiu a visão. Eu, mamãe, papai, viu esse homem? Não, assim. Minha mãe, é Jesus te visitando. Minha mãe, incrédula, foi clamar a Deus, sua alma derretendo, pedindo socorro por mim. Fez com que a visitação de Jesus Cristo invadisse a nossa sala e me curasse. Você, mãe? Aleluia. Glória a Deus. Você, pai? Você, mãe? Sua oração tem poder. Sua oração vai tirar seus filhos da enfermidade, da revolta, da prostituição, do alcoolismo, de todas as coisas ruins. Quando se trata de problemas de seus filhos, não precisa chamar pastor, preletora ou uma intercessora ardente, não. Se trata do problema dos seus filhos, a oração mais ardente, mais sincera, mais poderosa, profunda, é da mãe e do pai. É da mãe e do pai. Aleluia. Então, fui para a cama. E nessa noite, fui arrebatada ao reino dos céus. Quando eu nem acreditava que existisse. Aí, vieram 2 homens de branco, né? Jovens vieram assim. Yon, nós vamos te levar para o lugar mais maravilhoso deste universo. Ah, sim, vamos sim. Aí eles, cada um nesse lado. Começou a mandar um barulho esquisito. Nós 3 olhamos para trás. Era uma bruxa velha, esquelética, cabelo desgrenhado, roupa suja, imunda, me seguindo
a uns 6, 7 metros, não conseguia aproximar mais que isso. Mantinha aquela distância, escondendo no poste, na parede, chorando, gritando: Yon, eu te perdi, é muita injustiça eu te perder. Quem é ela? A demônia da insônia crônica, que queria me enlouquecer e me levar para o inferno. E ela está falando de justiça e injustiça, porque ela me perdeu. Então, esse da direita, eu acho que é anjo, né? Ele falou assim: eu vou dribliá-la, lutar contra ela, você leva a Yon sozinho. Aí ele foi lá lutar por mim. E ele e eu, vamos lá, rápido. Nós voamos. Chegamos logo diante de um castelo, mármore branca, com colunas gigantes. Aí ele disse: é aqui? Agora você sobe sozinho, eu fico aqui. Tá bom, tchau. Subi correndo. Quando cheguei lá em cima, ó, que luz! Eu não podia abrir os olhos. Tanta luz lá em cima. Pouco a pouco. Céu azul. Lá no reino dos céus não tem nuvem. Tudo azul. Gramado verde. Pomares alinhados lá, árvores frondosas. E o ar que eu respirava são canções de louvor bem suaves que vocês cantam, que ao inspirar, entra nas narinas e espalha em todas as células do meu corpo, ao espalhar esse louvor suave de cristãos dos meus ouvidos. E quando eu expiro, o louvor para. Quando eu expiro o ar, são louvores, canções cristãos. Aleluia. Aí eu ouvi um som borbulhar de água. Quando eu olhei, tinha assim, seria fontes quadradas assim, com águas limpas, jorrando, fonte desse tamanho, daí saindo mini arco-íris. Aí eu achei tão maravilhoso e exuberante. Que é isso, gente? Vamos lá, tal. Fui lá olhar, sabe o que é? Era a fonte jorrando água, e as gotas d'água no ar transformam em diamantes grandes, e é de diamantes que saem os arco-íris, milhares. Você não precisa invejar as pedras preciosas ou riqueza daquele, lá são gotas d'água. Aí vieram uns 10 homens, todo mundo de branco, bonito. Gente, lá não tem gorda, velho, careca, não tem. Lá todo mundo é jovem. Vocês vão transformar na época mais jovem, bonita, esbelto da sua idade, sabia? Todo mundo tipo 25 anos, 30 anos. Aí eles vieram para mim: Yon, você foi a escolhida para ser treinada aqui. Você ganhou bolsa de estudos, você ganhou um apartamento novo e carro novo. E aprenderá aqui e descerá para divulgar. Eu, descer aonde? Divulgar o quê? Acordei. Está aí, vi o relógio, 8 horas consecutivas eu dormi pela primeira vez, gente. A demônia saiu, amém. Feijões pretos começaram a secar, e em 2, 3 dias sumiu. Na segunda noite, veja, era um livro enorme que preenche toda essa minha visão. Estava escrito da direita para a esquerda, de cima para baixo. Que livro esquisito, né? Escreve da direita para a esquerda e de cima para baixo. Só que as primeiras palavras estavam escrito assim: e Deus disse, em coreano. E quando termina, uma voz lia, um por um, e meus olhos sabiam onde ela lia. Eu acompanhava, mas era uma língua totalmente desconhecida. Não era inglês, nem russo, nem alemão, nem francês, nem japonês, que a gente tem noção, né, de línguas assim, o sotaque. Não era, era uma língua totalmente diferente. E quando terminava uma página, uma mão invisível virava a página e começa de novo. E disse Deus.
Eu só entendia isso. E disse Deus em coreano. O resto é uma língua estrangeira, lendo. E virava a noite toda, esse livro grosso. E eu disse, puxa, de quem é essa voz bonita, soprano? De quem é? Era a minha voz. E acordei. No dia seguinte, minha mãe me leva na igreja pela primeira vez. Quando chega lá, todo mundo está com um livro grosso, preto. Quando abre, é exatamente de cima para baixo, escrito direita para a esquerda. Era a Bíblia. E tenho certeza que eu li a noite toda em hebraico e em grego. Terceiro dia. Esse é o mais importante, que eu não dei testemunho. Acho que é quinta ou sexta igreja que estou dando. Estava numa praça grande do Brasil, prédios altos. De repente, eu, no centro, de pé, ouço um som estranho, vindo de todos os lados. O que é isso? De lá de cima, as pessoas começaram a andar, de andar em andar, enfileirados, descendo para baixo. Ninguém tomava elevador, todo mundo, sabe, de andar em andar. Todos, quando chegaram no térreo, vinham para a minha direção. E eu, por que será que eles estão vindo na minha direção? Quando chegou mais ou menos aqui, eu vi quem são. São leprosos, loucos, mendigos, olhos todos vesgos, sem pernas, sem roupa suja, imunda, cabelo desgrenhado, todos. O primeiro que veio, e eu estava desse jeito. E aqui, uma verdura assim, dessa grossura, metade branca, metade verde, bem fresco. E eu dava ele tomava, num segundo, ele transformava num jovem bonito, limpo, até com corte de cabelo feito. Sabe, jovem, bonito, limpo, roupa branca. E esse saía, o segundo eu. E eu dava um por um. E as verduras eram ininterruptas. Eu dava ininterruptamente. Não eram 100 milhares, eram milhões. E eu tinha medo de dar esse testemunho, porque senão todos vocês vão fazer fila para pedir oração em mim, não é? Eu sou diaconisa igual vocês. Hoje em dia, Deus usa diáconos, diaconisas. Muita gente falou para eu ir, para me tornar pastor. Quando eu orei, Deus falou, não, você vai continuar diaconisa para desafiar diáconos, diaconisas para serem usados. Então, eles estavam todos formando assim filas, né, os normais, e os mendigos, os loucos continuando aqui, e eu continuando lá. Todos eram transformados, todos. Aí faziam a fila aqui. Aí eles estavam olhando para o outro lado. Aí eu, para onde? Esse ainda continuando olhando para mim, mas esses corrigidos, os consertados, outro lado. Para onde estão olhando? Eu olhei. Era um homem alto, com a Bíblia na mão, ensinando para todos que foram transformados. O que eu entendo hoje é que o YouTube fez um grande trabalho. Assim como a pastora Tatiana me descobriu no YouTube e ficou atrás de mim, e ela me disse que foi difícil me achar. Uma igreja de São Campos, onde que é? Aquela igreja de 2.200.000 visualizações. São José dos Campos. São José dos Campos me colocou em YouTube, eu não sabia que eu estava no YouTube. E eles colocando, naquele ano, conseguiu um dos 10 mais visualizados no Brasil. Ganhou esse prêmio. E começaram a pagar dinheiro. Hoje eu vi, era 2.200.000 alguma coisa. Que seria o quê? 42 estádios de futebol cheios. Considerando cada estádio 50.000 pessoas. E essa igreja me liga. Eu falei, uai, eu estou no Brasil, alguém está me ligando.
Muito obrigada, Yon. Nós colocamos você no nosso YouTube e nós fomos cotados um dos 10 mais visualizados e estamos ganhando dinheiro. O quê? Eu estou no YouTube, YouTube paga dinheiro? Meu filho falou, mamãe, não é a senhora que tem que ganhar esse dinheiro? Eu falei, não, se eles estão ganhando, é porque se eu ganho aqui, eu não vou ganhar no galardão lá no reino. Prefiro lá. Deixa eles ganharem dinheiro. Então, é esse. Esse agora eu já falo, porque é a quantia de pessoas que vieram para mim e foram, olha, assim, transformados. E tenho certeza que muitos de vocês vão ser transformados após ouvir meu testemunho até amanhã. Amém. No terceiro dia foi assim. Na igreja que minha mãe me levou, o pastor fez, chegou uma moça nova, levante-se do lugar, e fez a aceitação de Jesus. Para repetir, fiz. Quando você é curado de uma doença, a casa fica vazia, limpa. E o demônio que saiu de você fica procurando outro lugar para ficar, não acha. E vem para ver, será que minha casa ainda está vazia? Ou, se você não cresceu na fé, não foi na igreja assiduamente para ouvir sermão do pastor, você não ora, não lê a Bíblia, a casa continua vazia, o demônio que saiu vai entrar de novo, só que não entra sozinho não, vai trazer 7 demônios piores que ele, e pode ficar pior que antes. Alguém já viu alguém que foi curado e depois ficou pior que antes? Não é que demônio da enfermidade é mais forte que poder da cura de Deus, não. É porque ele negligenciou em crescimento da fé. A casa vazia e limpa. Então, cuidado. Você tem que crescer rápido. E eu, depois que fui salva, fui curada, eu me mudei completamente. A gente não pode ser igual, não é? Então, eu falava de Jesus para as pessoas. Realmente é inacreditável. Um cristão não pode passar esta vida sem deixar um legado de amor e servidão, modificando a vida de outros para melhor, ganhando almas para o Senhor. O dia que você for para o reino, Deus vai te perguntar, cadê aquela sua vizinha, seu primo, sua família, seu tio, que eu coloquei no caminho da sua vida para falar de mim? Eu sou um diácono, um membro comum, eu só esquentei a cadeira, viu? Você não pode falar isso. Não pode falar isso. Hoje em dia são membros comuns que Deus usa. Amém? E nessa igreja coreana, eu conheci uma senhora que me influenciou até hoje. Todos a respeitavam, era uma guerreira de oração. Ela era incrédula, casou com um homem rude, que tomava álcool e batia nela. Os filhos dela viam de madrugada a mãe chorar, quando acordava, quando abria os olhos, já estavam sangrando, ela estava sangrando de tanto o marido bater. E pior, ele trouxe uma segunda mulher para viver junto na casa. Então, com esse tempo tão difícil de sofrimento, ela procura ajudar uma amiga cristã que a leva para a igreja. E ela, determinada a mudar a vida dela e salvar o casamento, ela ia todos os dias na igreja, na oração da madrugada, culto de noite de quarta, todos os domingos, tal. Em poucos meses, ela recebe o Espírito Santo, ela recebe o dom das línguas de anjos, e ela começa a orar pelo marido, etc. E o marido, em 6 meses, ele ouve a voz de Deus. Não bata na sua esposa, ela é preciosa filha minha. Ele ouve isso. Aí ele pede perdão para a esposa. Olha, eu invejo você. Esse Deus que falou comigo te ama de verdade. Olha só. E ele se torna um cristão, largou o álcool, se torna um presbítero respeitado, ajudando em tudo na igreja. E voltando a falar sobre ela. Ela, como minha mãe, não frequentou a escola, né? Não sabe escrever e tal.
Um dia, no culto da madrugada, Deus abre os olhos dela para a leitura. Ela começou a ler a Bíblia. Ela ficou tão maravilhada com isso, que lia a Bíblia horas por dia. Então, em 5 anos, os filhos dela me contam que tinha que jogar fora a Bíblia dela, porque de tanto ela ler e virar a página, essa parte ficam ilegíveis. Então, os filhos acham que todos os cristãos tornam as Bíblias em 5 anos para jogar no lixo, para comprar novo. Você já fez isso? Nem eu. Então, você veja, ela era faminta na palavra. Era a primeira pessoa que eu conheço que sabe de cor centenas de versículos, mais do que pastores. E ela me fala, não, eu não decorei de propósito, não. É automático, de tanto ler, de tanto ler. E olha, ela disse assim, quando eu oro, no começo, eu oro pela minha palavra, meu pensamento. Mas em pouco tempo, Espírito Santo toma a minha boca. A palavra diz, Espírito Santo sempre nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir, não é? E ela falou assim, meus ouvidos basta ouvir o que minha boca ora. Porque ela era conduzida pelo Espírito Santo a orar. Então ela fica surpresa, minha igreja tinha esse problema, aquele membro tem esse problema, tenho que orar, aquela criança, meu país, nações, missionários, desse jeito. Quando ela pensa que orou 30 minutos, ela abre os olhos, passou 5 horas. 5 horas no profundo relacionamento com o Espírito Santo. E ela se torna evangelizadora nata. Ela é da igreja Paulo Yonggi-jo. Ela é a primeira líder da célula que sempre ganha prêmios, porque ela é o que mais cresce, a célula dela. Então tem que dividir para várias células. Na Coreia não se deixa crescer muito a célula, uma única, porque isso pode causar problema depois. Quando cresce, já tem que cortar, fazer outra célula, as menores. Entendeu por quê, né? Então, ela era natural ela falar de Jesus. E veja, ela, quando muda para o Brasil, ela imigrou para o Brasil, como não sabia falar português, não podia sair na rua, né, evangelizar. Então, ela ajudava missionários, por exemplo, missionário no México precisa de carro, ela mandava carro novo. A nossa igreja precisa de van para trazer os idosos, né, de casa, ela dava sem revelar o nome dela. Eu também não sabia que nossa van era ela que deu. Pastor falou, uma pessoa doou sem revelar o nome, só eu sei. E depois, na véspera da morte, é que eu soube. Por exemplo, ela ajudava um missionário americano que salvava bebês que saem do corpo de mãe com AIDS. O bebê já sai com AIDS. Então, tem que fazer transfusão de sangue na hora. Isso custa $300 por bebê. E ela dava para salvar dezenas de crianças. E aquele missionário americano, me dá seu nome para eu orar. Não, não vou dar. O que a minha mão direita faz, a esquerda não pode saber. Se tenho galardão, vou ganhar lá. Ela era assim. Então, esse missionário ajoelhou no chão, chorando, uma coreana, a senhora me deu, sem revelar nome, abençoar. Desse jeito ela era. E um dia, a Coreia também sofreu o FMI. Sabe o que é isso? Crise econômica. E Deus fala com ela 1 mês antes. Vai rápido na Coreia, tira toda a sua poupança. E ela, sem entender, mas como Deus falou, ela arrumou a mala e foi. Se ela não tivesse tirado todo o dinheiro, perderia quase $70 mil. Quem ora, ninguém supera. E quem faz a obra de Deus, Deus toma conta dos posses, do dinheiro. Tá? Você se interessa nos negócios dele, então ele vai tomar conta dos seus negócios. Daí ela volta com esse dinheiro e ora, Deus, onde que eu posso usar para mais eficácia? Aí Deus mostra a Mongólia lá, com $10 mil, levanta uma igreja.
com $20 mil, uma escola teológica para 300 alunos. Então, ela levantou 2 teológicas e 5 igrejas. E só soubemos disso uma semana antes de ela ir para Reino. Sabe como? Ela chamou toda a família, tal. Olha, ela foi com 75 anos de idade. Hoje de manhã, o Espírito Santo me acordou dizendo que já está na hora de partir. Até agora eu te usei em várias maneiras na expansão do reino e também da Mongólia. Só que agora que você vai vir para mim, eu vou passar esse projeto para sua nora. Só que não será mais Mongólia, será Brasil. O Espírito Santo falou Brasil. Agora você deduz o quê? Sou essa nora. Sou essa nora. Passou da minha sogra para mim. E se meu pai me trouxe desde pequena para ser útil, é mais natural o que estou sendo usada de uma forma pequena aqui no Brasil. Aleluia, glória a Deus. Eu nem contei o horário. Que hora que termina o culto? Bom, a hora que o Espírito Santo... Bom, vocês entenderam o poder da oração que faz a visitação de Jesus vir na nossa casa para me curar? Você viu a oração tão profunda da minha sogra, que chama Espírito Santo para ajudar, para conduzir a boca dela para orar nas coisas necessárias. Entendeu? Porque orar é uma coisa, obter resposta de Deus é outra coisa. A dica que eu te dei, na abertura você tem que agradá-lo, bajulá-lo. Tá? Esse é o segredo. Segundo, você ora pela nação onde Deus fez você nascer. Aí sim você terá a melhor vida para você e para seus filhos. Daí, por último, suas coisas. E suas coisas vão ser agora petição menor, menos quantidade. Por quê? Porque a sociedade já mudou. Seus filhos, seu marido, seu cônjuge já ganhou empregos melhores, né? Suas condições de vida melhoraram. Não tem assalto, violência na rua. Os políticos ficaram honestos. Tá, você vai ver isso na sua geração, como eu vi na minha geração. Por favor, né? Então, agora eu tenho que... Aqui tem pessoas que chegaram hoje pela primeira vez ou não? Alguém chegou hoje pela primeira vez? Ok, não. Então, vou fazer apelo amanhã. Tá? Apelo forte, conversão forte, que vocês vão gostar. Agora, então, eu me casei. Ele era professor, ele era líder, ele era para ser pastor. Agora, nas grandes avivamentos que eu ia em Estados Unidos, eu ficava lá atrás, né? Ainda eu não era usada. Mas assim que cheguei em Estados Unidos, houve... Quem conhece Adonep? Quem conhece Custódio Rangel, a filha Rosane? Quem conhece? Não, né? Eles são fundadores, tá? E em Los Angeles eu tive a oportunidade de levá-los a uma praia para almoçar com uns 15 coreanos da missão, porque eu estava fazendo parte dessa missão. Aí, o Custódio Rangel, empresário, ele já foi para Reno. Ele começou a dar testemunho do incêndio da fábrica de plástico dele, porque ele é empresário bem-sucedido. E eu, com pena de eu entender sozinha, porque ninguém falava português, eu sentada em frente a ele e comecei a traduzir em coreano. Aí todo mundo ouvindo e batendo palma, gostou do testemunho. Quando terminou, ele falou: como é seu nome? Meu nome é Yon. Yon, você tem dom da entrega. Eu não entendi o que é dom da entrega. Depois eu entendo que é tradutora. Dom da entrega. Deus te usará no Brasil. Ele profetizou. Eu, não.
eu sou diaconisa, você faz isso com quem estudou teologia, não faz isso comigo. Eu fiquei com medo, né? Aí eles me convidam no ano seguinte, diante de o quê? 10 mil pessoas na Convenção Rio Centro, no Rio de Janeiro, para fazer a tradução português-coreano. Daí em diante eu fui sendo treinada como tradutora e palestrante na ADONEP. No início, não foi nas igrejas que eu palestrei, foi nos jantares da ADONEP, etc. Agora, vou contar já que ainda tem tempo. Sabe por que Deus não mostra para todos vocês o reino dos céus? Eu sei. Porque na sua imprudência, você pensando que vai acabar com o sofrimento nessa terra, e achando que ao acabar com sua vida irá para o reino, você comete suicídio. Ontem eu mudei de hotel de um para cá, porque a pastora Tatiana falou, esse hotel é mais perto. A moça da recepção, ela sorria muito quando eu chegava. Aí eu falei, por que ela? E eu sorria tal. Antes de eu sair, ela me chama para canto. Eu vi seu YouTube, estava para me matar, e quando eu ouvia seu testemunho, uma coisa saiu do meu corpo e saiu pela janela. E sumiu aquela minha, aquela vontade de me matar e morrer. Então, eu tenho que falar isso onde eu for, porque hoje em dia, o demônio do suicídio ataca jovens, crianças até. Então, ao se matar, você perde a salvação. Em vez de você perpetuar o seu sofrimento, você vai perpetuar mais sofrimento ainda no inferno. Tá? Cuidado. Daí, num jantar da ADONEP, eu fui lá, né, como palestrante e tal, era Rio das Ostras, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E estava entregando testemunho, de repente Deus fala comigo, fale do suicídio. Pai, eu não tenho suicídio aqui no meu esposo. Eu não entendo do suicídio. E ele falou, profetize. Aí eu profetizei. Vamos fazer igual? Uma mão no coração, outra para reino. Repitam comigo. Em poderoso nome de Jesus, demônio do suicídio, nem ouse em aproximar da minha família, dos meus filhos, de toda a minha descendência, em poderoso nome de Jesus. Demônio do suicídio, saia, fora, nem aproxime, nem atente minha família, meus filhos, que todos nós seremos salvos, ganhando almas para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Fiz só isso. Aí no amém, uma voz de criança. No jantar da ADONEP é chique. É um jantar caro, cada um paga e coloca uma palestrante. Porque os ricos pensam que não precisam de Deus. Então eles falam, vai vir uma empresária dos Estados Unidos com confecção própria de roupas, ela vai dar palestra. Então eles vêm. Aí eu falo de Jesus. Aí uma voz de menina, eu olhei, tinha uma criança com a família. Aí estranhei, nunca vi uma criança num jantar da ADONEP. Quando terminei, a menina veio correndo. Yon, muito obrigada, eu aprendi muito. Ela agradeceu como uma adulta. Quantos anos você tem? 8. E a senhora ao lado, bem vestida, me puxou para canto com lágrimas nos olhos. Olha, eu sei por que eu não tinha com quem deixar essa menina hoje. E aquela loira que você fez o apelo, que veio chorar, é minha nora, mãe dela. Então, essa menina é a neta dela. A neta tentou suicídio na semana passada. Foi um alvoroço em casa. E ela disse, eu sou esposa do pastor
e esposa, ao mesmo tempo esposa do vice-prefeito dessa cidade, Rio das Ostras, no estado de Rio de Janeiro. Estou levando 2 milagres hoje. E ela estava muito feliz, chorando. Aí, eu fiquei curiosa. Ela parecia uma pessoa, toda a família bem bonita. Mas por que essa menina tentou suicídio? Sabe o que a menina respondeu? É porque hoje em dia, nos cinemas, nos filmes, nas novelas, nas revistas. Desculpe que eu estou pregando faz 15, 16 vezes. E todos suicidam. Eu quero experimentar o gosto do suicídio. Olha só. Hoje em dia, o demônio atenta crianças. Porque nós, adultos, já somos mais maduros. Eu, quando era pequena, só de tocar a mão do menino, eu ficaria engravidada. Pensei, nós éramos ingênuos. As crianças de hoje sabem muito mais da maldade do que nós, sabia? Mamães, papais, vovós, coloquem seus filhos, netos, desde criança, na igreja. Porque é mais fácil para diabo e demônios atentar as crianças. Eles levam para suicidar. Cuidado. Então, assim, às vezes, tem igrejas que eu não faço isso. Tem assim, momentos, quando a gente tem intimidade com Deus, você ora, costumeiramente, Deus te dá sensibilidade em falar no local e no tempo certo o assunto que Ele quer que você fale. E pode acontecer isso na sua família, viu? Com seus filhos, tal. Porque o Satanás faz tudo para te impedir de orar. Sabe de que forma? Tem várias formas. Por exemplo, você vive se agredindo com o seu cônjuge, desrespeitando. Então, a instabilidade relacional no lar compromete na oração. Essa é uma tática que Satanás usa muito. Mesmo com seus filhos, pais e filhos, o relacionamento compromete na oração. E pessoas que são voluntários na igreja, até missionários, até pastores, o demônio faz tudo para deixar ocupado. Ocupado com isso, é tudo obra de Deus, menos para a oração. Satanás não gosta que você vá à igreja, que você ajuda como voluntário, voluntária na igreja. Não. Ele já foi, ele já está estudando a palavra de Deus. Mas orar não vou deixar. Por quê? Oração é tão poderosa a ponto de extirpar, banir, quebrar as obras do inimigo nas suas vidas. O que ele mais detesta é que você entre na oração. Tá? Isso que você... Ou faz assim, a coisa mais comum que ele faz. Vai lá assistir dorama coreano para esfriar a cuca. Esse também pode ser uma tática do demônio para você roubar o seu momento de oração. E não é dorama, é drama, gente. Alguém errou e vocês ficam seguindo o erro. Bom, então, amanhã eu vou contar a minha vida nos Estados Unidos, tá? Porque lá é uma vida competitiva. Se você não dá tudo de si, não ganha o pão de cada dia. Então, aquilo me estressou demais e eu contraí o câncer. Mesmo na obra de Deus, o câncer. Também pode ser investida de demônio para eu parar, né, para me levar para a morte e não trabalhar mais. Mas também pode ser pelo meu descuido. Se você fica pedindo para Deus, Pai, deixa eu passar no vestibular, e só fica orando e não estuda, você vai passar? É a mesma coisa que você fica aí comendo coisa porcaria e fala, Pai, me dá saúde de ferro. Vai passar? A sua parte você tem que fazer tudo. Você é de carne e osso. Tem muitos pastores missionários que morrem de câncer mesmo.
Por quê? Se descuidou de exercitar, de comer coisa boa. É ou não é? Por que aqui está rindo? Aqui tem alguém que fez isso. Bom, então eu vou contar amanhã. E Deus me mostra o processo de como você vencer até câncer. De como Ele me revelou desde o começo de que forma será. Então vai ser muito interessante. E esse testemunho eu escrevi na revista Adonep, foi publicado 3 vezes. E daí eles me convidaram, depois de que eu escrevi, várias vezes para palestrante, tá? Então, é um testemunho muito forte. Hoje, eu dei só o início para vocês se relaxarem, para dar risada, tudo. Amanhã, venham preparados, tá? Venham preparados para abrir coração mesmo e vai aprender uma técnica que Deus me mostrou a ordem. Tem que ser desse jeito. Aí você recebe as respostas imediatas de Deus e os milagres de Jesus. Amém? Eu te vejo amanhã. Glória a Deus.